Diga comigo assim: vencendo as guerras. Dá para ser melhor. Eu vou pedir aos homens, os homens vão dizer vencendo e as mulheres dizem as guerras, tá certo? Pode ser assim? Vamos lá, os homens? Vencendo as guerras. Eita, pode ser melhor. Vamos lá, os homens? Vencendo as guerras. Eu estou ouvindo só os homens, parece os homens aqui, tem um aqui em cima. Vamos lá. Vamos alternar, então. As mulheres dizem vencendo, os homens dizem as guerras. Só para decorar. Vamos lá, as mulheres? Vencendo as guerras. Graças a Deus. Olha aí, tem pouco homem, mas estão animados. Queridos irmãos, sem mais delongas, eu fico preocupado sempre quando tenho que falar, ensinar a igreja. E eu peço sempre a Deus, às vezes estou falando um assunto, antes de terminar, eu digo, Jesus, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? E me veio o desejo ao coração de falar sobre guerras. Eu sempre tenho dito que estamos em guerra. Eu não sabia disso até aceitar a Jesus como o meu Salvador. Mas depois que eu aceitei a Jesus, começamos a ler a Bíblia Sagrada, nós entendemos que estamos em uma constante guerra. Primeiro, há uma guerra interna constante e sem descanso, nem férias, nem feriado, que é a guerra contra nós mesmos. Eu sempre costumo dizer que o maior inimigo do homem, o mais feroz, o mais agressivo, é o eu. Por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O próprio Cristo experimentou isto, porque ele não falava de si mesmo. Ele não agia por sua vontade. E quando a sua vontade queria sobrepujar a do Pai, ele corria à oração e disse, Pai, contudo não se faça como eu quero, mas como tu queres. Sabendo disto, o adversário sempre nos impõe guerras. E a primeira estratégia do adversário das nossas almas, não estou falando do homem interior, nem do velho homem, nem da natureza humana, agora falando de Satanás, o diabo, sabendo que Deus nos alistou para guerras internas e externas. A primeira ação do diabo é nos intimidar, é nos amedrontar, é colocar medo no nosso coração. Que às vezes somos mais capazes do que nós mesmos pensamos. E se não tomarmos posse disto, nós seremos derrotados mesmo antes de pelejar. É interessante a fidelidade de Paulo para com ele mesmo, a sua sinceridade. Eu gosto muito de ler sobre Paulo, ou ler os escritos de Paulo, que Paulo não é como alguns crentes que parece que anda diretamente com a cabeça no céu, ou cria um mundo espiritual fictício. E Paulo diz no versículo 3 da nossa carta em Apreço, ele diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Quando eu estou só com os obreiros ou com aqueles que têm funções, eu digo sempre que por mais espiritual que cheguemos, a gente pode profetizar, pode até Deus cumprir aquilo que a gente falou,
pode ter sonho, visão, revelação, pode ser uma bênção, né? Como alguém, eita, fulano é uma bênção, mas nós ainda estamos na carne. Diga comigo assim, por mais diga melhor, por mais hábil que sejamos, mais espiritual, com mais intimidade com Deus, ainda somos carnais. Nós comemos, bebemos, dormimos, acordamos, e isto é sinal da carne. Não estamos ainda em um corpo glorificado. Jamais vamos conseguir, a não ser que Deus queira, claro, né, que Ele pode, jamais vamos conseguir fazer como Jesus fez depois da sua ressurreição, que os discípulos estavam reunidos, a porta estava fechada, o evangelista faz questão de dizer isso, e Jesus se apresentou no meio deles. E eu fico pensando, como foi que Jesus passou pela parede? Como foi que Jesus entrou sem abrir a porta? Jamais vamos conseguir isto. Quando Golias ameaça o povo de Israel, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, abra a sua Bíblia aí. O meu desejo é falar sobre vencendo guerras, ainda que estaremos em uma introdução nesta noite. 1 Samuel 17, 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era o filisteu de... E falou conforme aquelas palavras, e Davi as... Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, e temiam, e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que ao homem e lhe dará a sua, e fará isenta de impostos a casa de seu pai. Queridos, quando Golias falou das suas ameaças, o profeta diz que os homens de Israel correram. Às vezes pode ser que o diabo chegue e diga assim: eu vou destruir você, eu vou acabar com a sua vida, você não vai passar disto aqui. Logo o povo ficou com medo. Era um homem guerreiro, era um homem que passava de 2 metros de altura, todo cheio de paramentos, de armadura, de lança, de escudo, de espada, e todos eles correram, porque foram, diga comigo, porque foram, digam, porque foram intimidados. Diga comigo assim, ficaram com medo. Diga para o seu irmão assim, não tenha medo não. Diga de novo para o seu irmão, não tenha medo não. O diabo gosta de fazer medo, irmãos. Tem gente que vai orar, aí o copo balança na mesa. A porta da cozinha bate. O que é que se faz? Para de orar. É assim ou não? É assim ou não? Eita, hoje eu vou cantar um hino da harpa. Eu vou cantar 7 hinos. No primeiro, a folha... Jesus, deixa para outra vez, que agora o medo é maior. E aqueles homens fizeram isso, correram, se esquivaram. Segundo Orlando Boyer, guerra é o mesmo que luta com armas entre nações ou partidos.
luta com armas entre nações ou partidos. Êxodo, abra sua Bíblia aí, por gentileza. Êxodo capítulo 15, versículo de número 3. O Senhor é varão, Senhor é o seu. Dá para ler mais bonito, irmão? Toda a igreja, cadê? O Senhor é varão de guerra. O Senhor é varão de guerra. Eita Deus do céu. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu. Êxodo 32 e 17. O que é que diz aí? Eu vou deixar vocês. Sim. E ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava. Júbilo fala de alegria. Disse a Moisés: alarido de guerra há no ar. Queridos irmãos, às vezes esquecemos, me permita até me reportar a uma cantora muito antiga, que ela dizia assim: com Cristo é vencer ou vencer. Com Cristo é vencer ou vencer, porque o Senhor é varão de guerra. O Senhor é varão de guerra. Com Cristo ou se vence, Ele nunca perde. Nós podemos perder e às vezes perdemos, porque embora a geração, não sei se é Z que estão chamando agora, a geração Z é uma geração fraca, deprimida, preguiçosa, cheia de mimimi, reclamona. E querem trazer esta geração com os mesmos maus costumes para dentro da igreja, da casa do Senhor. Ah, mas isso não pode, isso não deve, isso aqui não. Não, irmãos, Deus é varão de guerra. E quem quer vencer a guerra deve estar dentro da guerra. Existe uma outra classe, que é aquela classe quando Gideão disse assim: tem uma guerra para lutar. No alistamento, irmão, aparece tanta gente. Gideão conseguiu 32 mil inscrições. Eu vou para a guerra, eu também vou, Gideão, eu também vou, eu estou contigo e não abro, pode contar comigo. Como é essa guerra, Gideão? Aí quando Gideão começa a dizer como é a guerra, eu disse: eu estou ocupado, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou cansado, eu estou deprimido. Desculpe, não tenho nada contra de deprimido, não, que fica mesmo. Mas nunca vi uma geração tão deprimida como esta geração. Quando o inimigo faz a careta, eu não vou mais não. Eu não aguento isso não, não nasci para isso não. Logo se esquiva 2/3. Aí depois disse: não, mas leva eles para beber água. Que coisa tão simples, que Deus é Deus na simplicidade. Às vezes o teste de Deus não é um teste muito grande, muito elaborado, mas é um teste que demonstra quem é e quem não é. Quem vai para frente ou quem não vai. Disse: leva para tomar água, Gideão. Era uma guerra. Os desatentos não servem. Não é só covarde e medroso que não serve, não. Escute aqui em nome de Jesus. Covarde e medroso são os primeiros que deixam a guerra. Mas os desatentos não vencem a guerra. Só vence a guerra quem está atento.
Mesmo que uma necessidade vital se ponha à prova. Porque se eu perguntasse aqui, você aguenta mais fome ou mais sede? É claro que era mais sede, ou mais fome, melhor dizendo. É mais fácil ficar com fome do que ficar com sede, sim ou não? Sim ou não? Ó, irmão, já tem hora que a gente está com fome, mas dá aquela preguiça, não quer assar um ovo, não quer fazer um cuscuz, aí vai lá, 2 copão de água, bebe, engana a barriga, é assim ou não? É assim ou não? 2 copão de água, se eu vou dormir amanhã eu como, porque eu não estou com coragem de sujar prato. Que coisa tão simples, leva para beber água, Gideão. Tinha gente que eu bebia água, morreu, mas não podemos esquecer que o diabo quer nos destruir, que o diabo quer acabar conosco. Às vezes ele não quer nem matar, ele quer deixar a gente ferido, sangrando. Mas é importante lembrar que Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais. 1 Samuel 17:47. O que é que diz aí? 17:47. Sim. E ele vos entregará. Versículo 48 diz o quê? Capítulo 18, versículo 17 do mesmo livro. O que é que diz aí? Pelo que Saul disse a Davi. Sim. Eis que Merabe, minha filha mais velha, lhe darei por mulher. Sede somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a justiça de Deus. Queridos irmãos, enquanto alguns correm, enquanto alguns desistem, Deus terá sempre alguém. Aleluia, aleluia, glória A a Deus. guerra não traz somente luta, a guerra traz benefícios. Quando Davi foi ter com seus irmãos, eu estava até ouvindo alguém antes de vir para o culto, Davi não estava com armadura de soldado, Davi não estava com escudo, Davi não estava com espada, talvez Eliabe tivesse, e os soldados que faziam a guarda do rei Saul, não, Davi era um simples pastor de Qual era a armadura de Davi? Qual era a ferramenta de trabalho de Davi? Um cajado. Mas Davi disse assim: olha, o que é que vai ganhar o soldado que vencer este incircunciso? Não somos, nem quero fomentar crentes interesseiros, não é isso não. Mas um dia Pedro diz assim: mestre, eu deixei tudo. E o que é que eu vou ganhar? Jesus logo falou do pagamento. Ele disse: olha, Pedro, nesta vida, 100 vezes mais. E no futuro, Pedro, depois dessa guerra, a vida eterna. Abre os teus olhos nesta noite. Recebe essa palavra de Deus, abre os teus olhos nesta noite. Depois da batalha, como diz o hino da harpa, Deus
Glória. Oh, glória. Tu viestes ouvir a palavra de Deus nesta noite. Deus está dizendo, depois da batalha. Depois da batalha. Depois da batalha. Depois da batalha. Davi diz assim, o que é que vai ganhar quem vencer esse filisteu? Qual é o benefício? Veja que privilégio, casar com a filha do rei, isenção de impostos. Às vezes a gente pensa, Davi, o bichinho, meu Deus, pastorzinho de ovelha, é tão ingênuozinho. Não, irmão, Davi era um homem de visão, além, ele via além. Como disse a irmã, né, cantou. Deus vai cumprir os teus sonhos, né? Davi viu além. E quando o apóstolo Paulo escrevia o capítulo 10 da segunda carta do texto em apreço, ali Paulo enfrentou alguns problemas, algumas dificuldades naquela igreja, que era, em certo modo, tão espiritual, irmãos. Era uma igreja tão fervorosa, a igreja de Corinto, que Paulo teve a necessidade de falar sobre a ordem do culto, porque todos queriam profetizar, todos queriam pular, todos queriam ter visão, e Paulo teve que ordenar o culto, e ali Paulo ensinou, através da palavra, o que era o culto, o verdadeiro culto. Mas lá na frente, Paulo encontra um adversário ferrenho, forte, que estava disposto a atacar o apostolado dele. Paulo encontrou naquela igreja carnalidade, porque os mesmos irmãos que profetizavam eram irmãos invejosos, contendeiros, briguentos. Você já prestou atenção? Quem não é uma crítica, ouça direitinho para não entender errado, irmãos. Eu já conheci muitos profetas, mas geralmente é uma classe. Eu conheci uma irmã que Deus usava muito ela, mas se tivesse alguma coisa no culto que ela não gostava, sabe o que ela fazia? Pegava a Bíblia aqui debaixo do braço e ia embora. Eu conheço outra pessoa que Deus usa muito, mas se não gostar, não vou para o culto, não. E Paulo não podia fazer isto. Os primeiros 9 capítulos desta segunda carta, Paulo demonstra que já havia conseguido solucionar muitos problemas da igreja de Coríntios. A carnalidade foi uma delas, mas entretanto, havia dentro daquela igreja um remanescente arrogante, rebelde, faccioso, que continuava perturbando a paz da igreja. Eu até anotei assim, com ilações. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Deduções, indução, jogava para ficar nas entrelinhas, tirava suas próprias conclusões, caluniava o apóstolo Paulo, colocava em xeque a autoridade de Paulo, sugerindo que Paulo não era apóstolo chamado por Deus, que Paulo não tinha sido chamado pelo próprio Cristo. E este grupo até propagou que Paulo tinha um transtorno psicológico e que ele tinha um problema nervoso, dizendo que Paulo era inconstante, inseguro. E olhe para mim, por favor. É muito difícil quando a briga, a guerra é dentro da igreja. Jesus nos disse, e a gente às vezes esquece, ele disse, os nossos inimigos são da nossa própria casa. Tem outra tradução que é da nossa própria família. Família não se desfaz, irmão. Você já viu que família briga hoje, amanhã está tudo junto. É muito complicado se meter em briga de família.
E Paulo enfrentava isso dentro da igreja. Alguém colocava em xeque, em dúvida, a chamada de Paulo e a autoridade de Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Me ajude aí, por favor. 1 e 20. Eu nunca tinha parado para observar isto, irmão. Onde está o sábio? O sábio. Onde está o escriba? Era aqueles que tinham a lei, que transcreviam a lei para os papiros. Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Sabe o que o povo estava dizendo de Paulo? Isso é um doido. Paulo é louco, ele tem um transtorno psíquico. Eu até anotei a doença aqui, mas eu não vou dizer porque eu não sou médico. Aí Paulo perguntava a ele assim: onde está o sábio? Onde está o entendido? Porque Paulo sabia, irmão. Eu não posso esquecer de dizer que Paulo era poliglota, era um homem muito culto, foi formado aos pés do maior rabino da época. Se houvesse uma faculdade, ele estaria estudando em Harvard. Ele teria doutorado, PhD, mestrado. Paulo era um homem de muita cultura. Mas Deus pegou toda a cultura de Paulo, jogou no ralo e disse: eu vou lhe ensinar uma cultura diferente. Eu vou lhe ensinar uma cultura que você ainda não conhece. É muito difícil alguém que tem muita sabedoria entender das coisas de Deus. Pastor, por que é isso? Jesus disse: Pai, graças te dou porque ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelastes aos pequeninos. Um dia alguém queria uma oração de Paulo, Paulo não pôde ir. Paulo pegou o lenço do bolso e disse assim: olha, não posso ir não, agora leva esse lenço, chega lá, bota em cima e o negócio vai ser resolvido. Levaram o lenço. Aleluia. Aleluia. Aí quando diz assim: tu é doido, Paulo? Eu sou doido mesmo. Agora eu quero saber, cadê a sabedoria de vocês? Cadê o sábio? Cadê o entendido? Para onde foi? Capítulo 4, versículo 10. Primeira carta aos Coríntios, 4 e 10. O que é que diz? Nós somos por amor. E vós? Nós e vós. Vós e nós. Nós somos loucos. Nós somos loucos. Se fosse hoje, irmão, alguém ia logo meter uma porrada, né? Me permita a expressão, né? Se aquele apóstolo ali é doido, Paulo é doido, eu vou quebrar ele no cacete agora. Paulo diz assim: nós somos loucos. Não tem nada não, eu fico como louco e tu é o sábio. Eu sou fraco e o forte é você. Um dia eu fui dar um conselho a uma pessoa, não foi aqui, que era um homem até mais alto do que eu. Chamei a secretaria, era um aspirante a obreiro, e fui dar um conselho a ele. Ele cresceu assim, se inchou e disse: eu só não vou bater no senhor porque o senhor é presbítero da igreja, porque o senhor é homem, eu sou homem, mas eu vou respeitar porque o senhor é presbítero. Eu olhei no olho dele e disse assim: filho, o senhor esqueceu de uma coisa. Eu sou crente. Eu não sou presbítero. Eu sou crente. Eu só sou presbítero porque eu sou crente. Eu não sou crente porque eu sou presbítero. Foi por ali, acalmou-se. Fui-me embora. Tinha uns amigos meus do lado de fora. Disse: mas meu presbítero. Eu disse: não, está tudo bem, está tudo resolvido. Depois Deus tratou com ele.
Deixa de chamar de doido. Deixa de chamar de louco. O apóstolo Paulo não estava preocupado nem incomodado com isso, porque as nossas armas não são As nossas armas não são 14 de 1 Coríntios, versículo de número 3. 14:3. Mas o que profetiza o que fala aos homens, quer que diz aí? Diga de novo, por favor. Mas o que profetiza para os irmãos da igreja de Coríntios ficavam querendo colocar em dúvida a autoridade de Paulo. Sabe o que eles diziam? Diziam assim: quando você não está aqui, permita dizer no nosso linguajar, quando você não está aqui, você é afoito. Quando você não está aqui, você manda uma carta tirando o nosso couro. Você é muito ousado, é muito brabo. Mas quando você está presente, aí você fala mansinho. Aí você fala calmo. Eu já disse que Paulo era um homem culto. Salomão diz que a palavra branda desvia o furor. Traduzindo para o nordestino, irmão, 2 bicudos não se beijam. Um diz uma coisa aqui feia, outro diz uma coisa feia lá, vai dar certo? Salomão disse: olha, a palavra branda desvia o furor. Agora a palavra dura suscita a... Os irmãos de Coríntios alegavam que em suas cartas o apóstolo se beneficiava da distância e da impessoalidade para ser enérgico e corajoso. Eu aprendi isso com o pastor Simas, irmãos. Coragem não é pegar o microfone, fazer uma mensagem de carapuça e fazer um desabafo. Hoje eu vou pegar o irmão fulano, hoje ele se vê comigo. Isso não é coragem, isso é covardia. Coragem é chamar à parte, olhar nos olhos e com amor, com respeito, com mansidão e dizer toda a verdade. Porque a verdade não precisa ser gritada. Ah, eu vou pegar, eu vou... Não. Você chama. Ainda que hoje tem muitos corajosos da internet. Bota lá no status desabafo. Bota no Instagram lá uma indireta, irmão. Só falta botar o nome, como diz o irmão aqui. Eu não vou dizer que é fulano, não. Mas todo mundo sabe. Irmão, isso é abobrinha de crente abestalhado que faz isso. Porque no que eu ajo com as minhas armas, Deus sai da minha guerra. Escute aqui isso aqui, em nome de Jesus. Quando eu tomo as minhas armas e faço uso dela, Deus sai da peleja. Não adianta botar desabafo na internet, não resolve. Aí fulano tira o print, aí manda para ciclano, manda para bretano, manda... Aí depois para desmanchar aquele boi de fogo, irmão. Cada um tem direito à interpretação que se quer. Mas Paulo não era assim. Paulo era um homem, diga-me, Paulo era manso. Diga, Paulo era humilde. Paulo apela para a mansidão e para a benignidade. Que não precisa. Se você tem de Deus autoridade, não precisa gritar, nem falar grosso. Né? Os profetas, eu sou o Senhor. Tem gente que quando profetiza, irmão, tem uma voz grave assim, né? Parece um leão da tribo de Judá. Essa semana eu vi uma pessoa dizer que recebeu a unção do boi, não sei de quê. Eu digo, mas o sangue de Jesus tem poder. Não, é a unção do boi, não sei de onde estão recebendo agora. A unção do leão, a unção... O irmão, Paulo não fazia uso disso. Agora até os espíritos conheciam a autoridade de Paulo. Quando tentaram usar o nome de Paulo, aí o Espírito diz assim, eu sei quem é Paulo. Eu sei quem é o Deus de Paulo. Agora eu quero saber quem é vocês. Quando parece um demônio, irmão, logo sai com o pastor.
Demônio não é comigo não. Eu tenho autoridade para falar, eu tenho autoridade para criticar, eu tenho autoridade para discordar, eu tenho autoridade para defamar, eu tenho autoridade para fazer uma calúnia. Agora demônio é com ele. É assim ou não é? É assim ou não é? Porque tem gente que faz um grupinho, irmão, né? Uma garrafa de café e tome falar da vida dos outros aí. Até de madrugada. Quando apareceu um demônio, disse: opa, vamos lá chamar o homem de Deus. Vamos chamar a mulher de Deus, a dirigente do ciclo da oração. Esse trabalho é para ela, não é para mim não. Você perdeu a autoridade. Paulo era um homem benigno. Paulo era manso. Zacarias 9:9. Veja que é a característica de Cristo. Talvez alguém saiba de cor. Se alguém achar primeiro do que eu. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha. Exulta, ó filha de. Eis que o teu rei, justo, pobre, sobre um filho. Quanto é que vale um jumento, irmão? Hã? Tem gente que nem quer, né? Você já viu que o jumento vive aí solto? Ele disse: o rei de Israel entrou montado numa jumenta. Mas isso está falando de humildade. Está falando de simplicidade. Para confrontar firmemente seus opositores, antecipando-lhe que terão oportunidade de comprovar a autoridade espiritual que ele recebeu de Deus, e que no reino de Deus, segurança e poder não tem nada a ver com retórica. Escute aí, olha. No reino de Deus, autoridade, poder e segurança não tem nada a ver com retórica. Eu falo muito bem. Tem gente que é doutor em homilia e homilética. Mas Paulo diz: quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras mas fui com o quê? Com demonstração de quê? Com demonstração de quê? Com demonstração de poder. Eu queria estar no culto em que Paulo pregava, irmão. Me permita, eu queria. Um dia, Paulo ministrando, se alargou a pregação. Alguém estava na janela. Caiu da janela. Pastor Alberto Inácio até contou uma vez, no Tempo Central, que lá em Catende, eu esqueci o nome do pastor, e uma pessoa que jogava pedra na igreja. Juviniano Torres. Diz que havia um rapaz que jogava pedra na igreja, era um dia do culto e doutrina. Esse rapaz caiu do muro, quebrou o pescoço, ficou lá morto. Aí chamaram o pastor para orar. O pastor disse assim: depois do culto, eu oro por ele. Passou o culto todinho morto. Quando terminou o culto, o pastor foi lá, orou por ele, e ele reviveu. Queridos irmãos, eu digo isso com muita singeleza no nosso coração. Falta em nós poder. Eu lembro-me que um dia eu estava no Tempo Central, saudoso pastor Dário Tavares. Alguém levantou a mão, disse que estava no culto, e o irmão levantou a mão para bater no pastor. E ele usou as palavras de Judas e disse para aquela pessoa: o Senhor te repreenda. Diz que a mão daquela pessoa ficou seca e ele enlouqueceu e nunca mais voltou ao juízo perfeito. Aqueles irmãos questionavam a autoridade de Paulo. Hoje em dia, os filhos não respeitam os pais. Sim ou não? E isso vem para a igreja.
Eu ainda sou do tempo, não tenho muito tempo de crente, mas na minha época eu não chamava nem o auxiliar pelo nome, era meu auxiliar. Porque o auxiliar era muita coisa, ainda que alguém não faça caso de ser um auxiliar da igreja. Um diácono da igreja. O diácono podia pegar o menino e levar para o colo da mãe e do pai e dizer assim: olha, ele está aqui, está bagunçando no culto. Se fizer agora, o pai e a mãe deixam de ser crente, vai-se embora. Não vou mais não, porque aquele diácono é muito chato, não deixa meu filho riscar o banco, não deixa derramar. Se questiona tudo, irmãos. Estamos na era do questionamento. Mas isso não pode, isso não deve, não é assim. Mas Paulo, diga comigo, Paulo estava preparado para a guerra. E diga comigo, as suas armas não são mundanas. O crente não tem arma do mundo. Ou pelo menos não deve usar a arma do mundo, de uso comum. Não, irmão. Já pensou? Alguém diz um desaforo, o crente diz outro. Alguém diz um palavrão, o crente diz outro. Nós vamos ser semelhantes a ele. Sim ou não? Sim ou não? Você lembra daquele corinho que diz assim: batalha de crente, batalha de crente, pela força, violência não, pelo meu espírito, pela força não, violência não, pelo meu espírito. Não podemos confiar nas nossas próprias forças, nem na nossa capacidade intelectual, nem no carisma. É muito bom ser amado pela igreja. É muito bom sentir essa troca. Mas eu não posso confiar. A igreja me ama, isso é o suficiente? Não. A igreja gosta de mim, eu tenho carisma, eu falo bem. Ô irmão, tem gente que quando é assim, fulano, a igreja, pega fogo. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai ficando feito pombo, assim, inchado. Mas não podemos confiar somente, não podemos confiar na nossa capacidade, não. Nós devemos zelar pela comunhão com Deus e com o Espírito Santo. E não temer rechaçar o ataque dos falsos pregadores. Estamos na era do mimimi, eu já disse. Dos mimados. Dos crentes também, isso chegou já. A gente tem que ter cuidado, vai pisando em ovos, para não ferir A, para não ferir B, para não ferir C, e não pode, e tem que escolher uma palavra, tem que escolher a retórica, e não sei o que, irmão. Que negócio difícil a gente chegou. Parece que está levando um pudim sem tampa. Não, eu não posso dizer isso não, que fulano vai ficar chateado. É uma guerra, irmão. O diabo não brinca de ser diabo, brinca? O diabo brinca? Não, o diabo não brinca, ele quer nos destruir. Ele quer nos destruir. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 13 e 14. 1 Coríntios. e 14. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria, mas com as que o Espírito Santo, comparando as coisas espirituais. Ora, o homem natural porque lhe parecem e não pode, porque elas se discernem,
Diga comigo assim: tem que ser espiritual para entender o mundo espiritual. Eu conheci uma mulher, ela já dorme no Senhor, irmã Luísa, irmã Débora também conheceu. Ela orava muito, mas era muito mesmo. E um dia o filho dela era policial, e ela disse: José, eu estava aqui orando, escute aqui. Ela disse que levantou de madrugada, ela gostava sempre de orar com a face no pó, e disse que Jesus me mostra o mundo espiritual. Diz que o Senhor tomou ela assim em espírito e levou para a BR. Quando chegou na frente, em cima da BR, da pista, ela disse que ficou como flutuando. Ela disse: nas banquetas tinha tanto demônio, tanto demônio, tanto demônio. E ela disse: Senhor, o que é isso? Eu me lembrei disso agora. Aí disse que o Senhor disse a ela: minha filha, estes são os demônios responsáveis pelos acidentes. E tem coisas muito pior que eu não posso te mostrar. Tem que ser crente, irmãos. Esta semana eu vim para cá, para a secretaria, eu estava sozinho, fechei a porta como de costume. Eu contei isso à minha esposa e ao presbítero Danilo, não sei se mais alguém. Eu estava ali escaneando os documentos para o Tempo Central. Eu tenho 10 anos aqui. E de repente a porta estremeceu todinha, de cima a baixo. Como se alguém pegasse com muita força e balançou, que ela passou uns 3 minutos tremendo. Eu parei o que eu estava fazendo e fiquei olhando para a porta. E eu disse: Senhor. Fiquei. A porta parou de tremer. Eu disse: será que isso é algum dos jovens com brincadeira? Será que... Eu não vi nada. Daqui a pouco eu vi. Passou um vulto. E aquele vulto sumiu. Depois chegou o presbítero. Eu perguntei: o senhor chegou agora? Ele disse: foi, pastor. Por quê? Eu disse: não, porque essa porta estava tremendo aqui. Passou 3 minutos tremendo. Paulo disse que o homem natural não entende. Você pensa que o diabo fica feliz de você estar aqui nesta noite? Sentado, ouvindo a palavra, recebendo a mensagem. Abre os teus olhos. Você não está percebendo, mas o diabo está investindo para que você saia da guerra. Desista da peleja. As armas da nossa milícia não são humanas. Não é por fazer muita força que você vai ganhar, nem eu não. Só mais uma referência e eu paro. Tiago, e eu vou parar. Capítulo 4. Eu já fechei aqui o iPad. Tiago, capítulo 4. Versículo 1. Dá para ler aí toda a igreja? Entre vós, porventura não vem disto, a saber, os vossos deleites, que os vossos membros guerreiros. Versículo 2. Pedis e não recebeis, porque pedis para o gastardes
eu vou até parar porque é forte. De onde vêm as guerras? Guarde isso aí. Semana que vem, se Deus permitir, a gente continua. De onde vêm as guerras? Paulo fundou a igreja, ganhou as almas para Cristo. E depois alguém lá dentro daquela igreja estava questionando: isso lá é apóstolo? Um doido desse? Um maluco desse? De onde é que vem a guerra? Como é que você está lutando a sua guerra? Como é que você espera, que eu espero, vencer esta guerra? Com armas humanas ou com armas espirituais? Se usarmos as armas certas, certamente vamos vencer. Certamente vamos vencer. Deus nos dará as armas certas e a estratégia mais adequada. Deus tem estratégia. Sim ou não? Sim. Deus nos dá as armas certas e a estratégia certa. Às vezes a estratégia é ficar parado. Às vezes é ficar quieto. Às vezes é ficar calado. Às vezes é dar um grito. A gente pode ver isso na Bíblia mais à frente. Que Deus nos ajude. Amém? Amém. Vamos em pé?